No quadro do nosso Podsex de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a monogamia e também sobre a não monogamia. Eu não sei se vocês já têm o conhecimento de como é que isso aconteceu historicamente, né? Então vou trazer um pequeno assim, passear pela história, lá no Neolítico, nas nossas sociedades, né, mais antigas, como é que as coisas aconteciam. As nossas sociedades, pessoal, elas se estabeleciam de forma colaborativa, compartilhada, sem esse poder, né, sem essa relação de poder e patriarcado que a gente vê hoje. Lá no início, quando a gente não tinha conhecimento científico a respeito de nada, ainda quando nós éramos nômades, os homens e mulheres dividiam as tarefas e as sociedades eram não monogâmicas. Então, até porque eles nem sabiam como é que as crianças eram concebidas, né? A mulher era tida como um ser maravilhoso, porque era um ser que sangrava em alguns momentos do mês e não morria, era um ser que trazia outros seres ao mundo do nada, e ainda por cima era um ser que dava muito prazer aos homens. Então a mulher era um ser fantástico, né? Tanto que a gente tinha muitas imagens de deusas feitas para honrar e homenagear as mulheres nesse período. E aí o que acontece? Quando a nossa sociedade começa a querer estabelecer um lugar mais fixo para criar animais, para cultivar plantas e alimentos, algo muda. E o que muda é o seguinte: os homens percebem que os animais que eles estão criando, eles só têm uma gestação, as fêmeas só ficam prenhas quando o macho cobre as fêmeas. E a partir disso o homem descobre o seu papel na sexualidade. Porque até então o homem não sabia da participação dele. Achava que vinha do céu, da água, da luz, do universo, menos dele. Quando esse homem descobre que é o sêmen dele que faz com que as crianças venham ao mundo, a gente tem uma virada de chave, né? Talvez aí um início de relações de poderes começando a se estabelecer. Que, claro, não vem apenas para essa descoberta do homem, mas também por como a sociedade começa a se organizar em torno de bens, em torno de patrimônios, em torno de garantias físicas, né? Então esse homem começa o quê? A querer dominar essa mulher, começa a se sentir num lugar superior, e à medida que a propriedade vai se estabelecendo, ele precisa garantir para a sua prole os bens, os animais, tudo aquilo que ele produziu, e para isso ele precisa ter uma garantia de quem é a sua prole. E aí temos o estabelecimento do que? Da monogamia. Então as relações começam a se tornar monogâmicas, mas monogâmicas principalmente para as mulheres, porque os homens poderiam procriar com quem quisessem, as mulheres não. Então a gente vai observando que isso vai colocando a mulher num lugar de inferioridade, num lugar onde ela não tem a mesma liberdade. Aliás, onde ela vai perdendo paulatinamente, com o avançar da sociedade, cada vez mais a sua liberdade. Mas observem que lá no início, sociedade não monogâmica. Depois, monogamia. Vocês estão percebendo que tudo isso foi estabelecido muito antes mesmo do cristianismo acontecer, muito antes mesmo da religiosidade acontecer. E hoje, quando a gente vê no nosso mundo contemporâneo as pessoas querendo viver relações não monogâmicas, abertas, poliamor, livres, a gente tem um julgamento moral tremendo em cima disso, quando na verdade, no princípio de tudo era muito mais livre. Então, observe que essa questão da monogamia, ela traz uma questão do sentimento de posse do outro enquanto minha propriedade. E com isso eu não estou querendo dizer para vocês, larguem seus casamentos, anarquia, todo mundo nu, todo mundo sexo com todo mundo. Cada um vai encontrar o que faz sentido para vocês. Mas eu estou querendo dizer que a gente tem uma construção social, né? Uma construção histórica e social que nos levou a esse lugar da monogamia, que anteriormente não existia. Então o que eu estou querendo aqui é trazer uma reflexão para a gente começar a desconstruir o moralismo em cima da não monogamia, que já foi algo natural e que hoje em dia, na contemporaneidade, é algo natural para alguns casais.
que muitas vezes ficam se sentindo intimidados ou constrangidos de compartilhar com a sociedade o que vivem, porque sentem e sabem que vão ser julgados pela sociedade. Então, esse sentimento de posse que a monogamia traz, se vocês observarem, ele se estende para outras relações. Eu estava aqui conversando com as meninas e elas trouxeram assim, a gente estava refletindo, né? Vocês já observaram que às vezes isso se estende inclusive para amizades? Quando você tem uma amizade mais íntima sua e você de repente dá um pouquinho de atenção mais para uma segunda ou terceira amizade, você pode ter um amigo ciumento que vai dizer que você não ama ele, que você está gostando mais do outro. E aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Eu acho que isso vem de uma lógica de posse mesmo. Porque nas amizades nós somos socialmente aceitos, né? Para poder ser amigos de todos. Quando nós temos um filho, uma família com a parceria, nós temos que amar igualmente os nossos filhos. E o que acontece? Que quando a parceria é afetivo-sexual, a gente só pode amar exclusivamente uma pessoa. Por que será que isso foi estabelecido? Então, estou trazendo para vocês algumas reflexões históricas. E tem muito mais para se refletir sobre isso, né? Em breve nós vamos ter aqui convidados para discutir e conversar mais conosco sobre esses temas polêmicos e gostosos de serem conversados.